Oiê! Há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar somente com mulheres, hoje meu público, né, de terapia é 100% com mulheres. Eu comecei a perceber, né, nos meus atendimentos, que algumas mulheres sofriam, né, e sofrem abuso, né? Então, automaticamente, os meus estudos, as minhas supervisões, tudo aquilo foi começando a focar no abuso, né? Nos diferentes tipos de abuso, né? No qual nós mulheres somos colocadas todos os dias na nossa vida, né? Então, eu comecei a me interessar, claro, pelo tema, e comecei também a me interessar, e começou mais mulheres a aparecerem, e não era nem essa a queixa inicial do nosso tratamento, mas isso acabou surgindo em algum momento. Então, eu vim aqui dividir um pouquinho com vocês uma história muito interessante para que a gente possa pensar realmente nas nossas relações e para que a gente possa também ficar atenta a algumas coisas, né? Se eu te perguntar, como que você acha que é, aqui eu tô falando numa relação heteroafetiva, mas a gente pode colocar também essa situação nas relações homoafetivas sem problema nenhum. Mas vamos colocar no contexto entre homem e mulher. Como que você acha, quando você ouve falar, né? Como que é um abusador? Como que é um homem abusador? Então, todas nós, né, ou a maioria de nós, a gente tem um estereótipo de um abusador em mente, né? Do homem que é mais, digamos assim, fisicamente mais forte, né? Fisicamente mais bruto, né? E até daí depois que fala mais alto, que rebaixa, que humilha, que grita, né? Que te chama de louca. Hoje eu vim aqui contar para vocês de um outro tipo de abusador, né? De um abusador que poucas de nós sabemos que ele é abusador e de poucas nós talvez reconhecemos que é um abusador, né? Então eu vim falar de um abusador diferentão, né? Que tá surgindo aí, sabe? Que vem surgindo com os anos. Porque o machismo, na verdade, não tem como falar disso e não falar do machismo, porque o machismo, ele prejudica tanto nós mulheres quanto os homens, né? E ele vem se reinventando. Então, como ele vem se reinventando, os abusos, eles também vão se reinventando, as coisas vão mudando, né? Vão mudando o foco. Então, esse é o famoso abusador diferentão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, de repente, ele é um moço comum, né, que você conheceu, que você está apaixonada, que vocês estão apaixonados, que vocês estão vivendo uma relação legal e bacana. Essa pessoa, aparentemente, é uma pessoa que fala baixo, que não te chama de louca, que tem carinho por você, que cuida de você, né, que faz coisas que você gosta, que cada mulher gosta de uma determinada coisa, né? E ele aprende a fazer essas coisas, né? Ele aprende, então, a conquistar a confiança, né? E também os desejos dessa mulher. Com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, você vai começando a perceber que esse homem também se interessa por fazer terapia, né? Que esse homem tá interessado, ele fala até pra você das suas emoções, porque como a gente sabe, os homens, em geral, têm uma dificuldade muito grande em falar das suas emoções. Então, ele fala abertamente sobre as emoções dele, sobre o processo terapêutico. Então, você vai se apaixonando por esse homem, né? Você vai falando, puxa vida, né? Dessa vez eu acertei, né? Ainda mais se você passou por outros relacionamentos que foram abusivos, né? Então, dessa vez eu acertei. E aí, de repente, um dia, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Mas não precisa ser necessariamente esse exemplo. É só um exemplo mesmo, ilustrativo. Então, de repente, você passa ali um batom vermelho. Eu mesmo sou adepta ao batom vermelho, eu amo batom vermelho, né? Então, de repente, você passa um batom vermelho, vai sair com ele, né? Se arruma, passa um batom vermelho. E na hora que você vai sair, ele olha e te fala assim, nossa, ao invés dele falar batom vermelho é batom de pu, né? Ele vai com uma outra narrativa. E a gente precisa começar a prestar atenção nessas narrativas entre linhas, tá? Então, assim... Nossa, sabe, lá em 2020, eu me relacionei com uma menina que ela adorava usar batom vermelho, sabe? E eu gosto de batom vermelho, acho bonito. Só que, nossa, esse trauma que eu tenho hoje, que eu carrego comigo, de ser abandonado, de ser largado,
é por causa daquela menina. Então, todas as vezes que eu vejo uma mulher usando batom vermelho, isso me dá aquele gatilho, sabe? Aquele gatilho, aquele medo de novo de ser abandonado. Aí você, né, empática e com dó, né, daquela pessoa, você acaba colocando, internalizando o quê? Bom, acho que é melhor eu tirar o batom, né? Talvez ele vai sair comigo, né? E esse batom, né, vai ficar lembrando a ex dele. Eu não quero ficar lembrando a ex dele, né? Porque é chato, né? Não vou ficar lembrando a ex dele. Você vai lá e tira o batom, né? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu aqui uma sutileza no abuso, né? Então, ele não é o abuso do macho escroto, como a gente tá acostumada a ouvir, ler e presenciar, mas ele é um abuso entre linhas, né? Ele é um abuso diferentão, ele é um abuso que, entre linhas, é um abuso mais evoluído, digamos. Então, entre linhas, né, o que esse homem tá querendo fazer? Que você não use o batom vermelho. Nesse caso, tá? Eu coloquei o batom vermelho, mas como eu disse anteriormente, é só uma ilustração. Então, ele quer, né, que você mude a cor do batom, né? Só que daí ele usou das ferramentas dele, que é a vulnerabilidade. E aí, claro, que mexeu com você, que balançou com você. Então, eu quero te falar que a gente precisa cada vez mais a ficar ligadas nessas narrativas, nessas coisas que os homens andam dizendo por aí, tá? Para que a gente não caia em mais armadilhas e cada vez se relacionar com mais homens abusivos. Porque o abuso, ao contrário do que muitas pessoas sabem, ele não começa a mulher sendo espancada, ele não começa com a mulher sendo morta, ele começa aos poucos, ele começa no dia a dia, um pouquinho por vez, né? É como se a pessoa fosse preparando, né? É como se fosse um terreno onde a pessoa fosse preparando aquele terreno para alguma coisa. Tá? Então, o que eu quero alertar vocês, você mulher, principalmente você mulher mais jovem, né, que ainda tá aí no começo aí da sua vida amorosa, das suas vivências amorosas, ficar de olho nesses abusadores diferentões, tá? Porque a gente tá vendo muito desses homens, né, hoje em dia, muitos, né? Porque, como eu disse anteriormente, o machismo, ele vai se aprimorando e os homens vão aprendendo, né? Então, do que será que as mulheres gostam? Bom, as mulheres gostam de homens que falam sobre as emoções, as mulheres se comovem quando a gente fala de algum trauma, as mulheres, elas gostam de cuidar. Então, vamos tomar cuidado, né, quando a gente começa a se relacionar e ver que aquela frase, aquele jeito que aquela pessoa disse pra mim, eu tentar entender exatamente o que é que ela quis me dizer, o que é que ela quis falar, se aquilo realmente não me induziu a alguma coisa. Porque toda vez que eu falo algo para uma pessoa e eu induzo ela a alguma coisa, é abuso, tá? Então eu vim aqui hoje para alertar vocês, porque eu tô vendo isso crescente no consultório, tá bom? Então eu vou falar bastante sobre abuso aqui nesses últimos vídeos, porque é uma coisa que eu tenho atendido muito, muito mesmo. Principalmente abuso psicológico, né? Porque o abuso físico, as pessoas veem, deixa marcas explícitas, né? Então, de repente eu uso roupa comprida, para cobrir, mas alguma hora ou outra as pessoas vão ver. O abuso psicológico, a gente não consegue ver, né? É uma coisa que só quem sente sabe. E uma coisa que eu acho muito importante ser dita é que o abuso não acaba quando o abusador vai embora. O abuso não acaba quando eu dou um basta na minha relação. Porque essa mulher que foi abusada, ela vai ficar para sempre marcada com aquilo que aconteceu com ela naquele relacionamento anterior. Então nós precisamos, enquanto sociedade, fazer algo para essas mulheres, né? Fazer algo, políticas públicas, precisamos de psicólogos, precisamos de psiquiatras e médicos que se engajem em algum tipo de projeto para ajudar essas mulheres a saírem realmente desse abuso. De verdade, né? Não só a saída do abuso em si, do abusador, mas que ela saia totalmente desse abuso, tá bom? Então é isso que eu vim falar para vocês hoje, como um alerta mesmo para todas nós, tá bom? Um super beijo!